nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Dimensões da Liderança Espiritual. O nosso texto bíblico está em Números, capítulo de número 11. Nós vamos ler do 11 ao 17, depois nós vamos pular para o versículo de número 24 e nós vamos fechar a nossa leitura de hoje no versículo de número 25. Então, eu quero convidar você, no nome de Jesus, que abra a sua Bíblia, ou ligue ela, né? Se tiver de posse aí de um celular, de um tablet, ou diante do próprio computador. Abra também a sua mente e, sobretudo, meu irmão, para que Deus possa ministrar ao seu coração. Abra o seu coração, ok? Números 11, do 11 diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés, versículo 16, Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leve. Versículo 24. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e juntou 70 homens dos anciãos do povo, e pôs a roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, né, sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais palavra do Senhor. Amados, nós temos 3 objetivos para hoje, sabe? Primeiro, é entender que Deus escolhe e capacita os líderes do seu povo. Segundo, é identificar as 3 dimensões vividas por aqueles que bem conduzem o povo no caminho de Deus. E terceiro e último objetivo, meu amado, é compreender que a liderança espiritual deve ser compartilhada para o bem-estar de todos. Pois bem, queridos, esta lição, irmãos, ela aborda a importância da liderança para o povo de Deus, a fim de que o homem escolhido ou a mulher escolhida pelo Senhor possa conduzir seu povo a alcançar o objetivo espiritual que lhe foi determinado. E é disso, meu irmão, que nós estamos precisando nesses dias, sabe? De líderes, homens e mulheres, que foram chamados pelo Senhor, né? Para conduzir o povo a objetivos espirituais. Sabe por que eu digo isso? Porque, irmãos, líderes para conduzir o povo a objetivos materiais está cheio por aí. Na verdade, não se fala de outra coisa, né? Raras exceções, mas não se fala de outra coisa a não ser dos objetivos materiais, das bênçãos materiais.
E nós precisamos, vamos combinar aqui, no nome de Jesus, percebendo que estamos vivendo os últimos momentos da igreja, é de homens e mulheres, cara, que conduza o povo de Deus a objetivos espirituais. É disso que nós estamos de verdade precisando nesses últimos dias. Então, nesse estudo nós vamos abordar a atuação daquele que foi o mais destacado líder de Israel, né? O profeta, o legislador Moisés. Nesse contexto, irmãos, analisaremos as dimensões e os princípios bíblicos da liderança que se propõe espiritual e coerente com a palavra de Deus. Você percebe? Eu disse que se propõe espiritual e coerente com a palavra de Deus. Além disso, irmãos, focalizaremos as relações de influência interpessoal entre o líder Moisés e os seus liderados. O contexto, né, bíblico, né, o texto aqui que nós acabamos de ler, esse texto poderosíssimo, Números capítulo 11, ele revela as contínuas queixas do povo de Israel contra Deus e Moisés. É só você ler, né, Números 11, do 1 ao 10, diz assim: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, melões, cebola, dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinho o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então veja, irmãos, que esse texto aqui, irmãos, ele revela para nós, né, contínuas queixas do povo de Israel contra Deus e Moisés. Esse texto também, ele descreve, e aqui que está algo assim tremendo, sabe, extraordinário, ele descreve as reações naturais e humanas desse grande líder chamado Moisés. Se você ler do versículo 11 ao versículo 15, né, você se encontra com isso que eu estou acabando de dizer aqui. Você vai perceber, né, as reações, né, naturais e humanas de Moisés. E também esse texto, ele narra como o Senhor apaziguou o coração de Moisés. Se você começar do versículo 16, né, de Números 11 até o 25, você vê como Deus fez. Diz assim o texto, irmãos, eu quero ler. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens, né, dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do teu espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não os leve. Uma forma, sabe, maravilhosa, extraordinária, sensacional, que Deus achou de fazer o quê? Suavizar, apaziguar, né, o coração desse grande líder chamado Moisés. Amados, os israelitas, eles estavam
como eu vou dizer, infelizes, né, com a liderança de Moisés e com a falta de comida e água ali no deserto, por mostrarem-se impacientes e imprudentes. Eles atraíram a ira do Senhor sobre eles, é o que diz Números capítulo 11, né, do versículo 1 ao 3, nós lemos aqui já. Colocaram um peso excessivo sobre os ombros de Moisés, a partir do exemplo ali de obediência e fé de Moisés. Desenvolveram-se lideranças, amados, firmes e capazes de responder eticamente às demandas do Senhor. Para analisar como sucedeu a condução do povo de Israel na peregrinação pelo deserto, nós vamos destacar aqui, irmãos, 3 dimensões sobre as quais a liderança espiritual ela opera. E a primeira dimensão é espiritual e ética, meu irmão. Sabe? Cara, vamos definir, né, o que é liderança espiritual, irmãos? Liderar significa, do ponto de vista humano, né, estar à frente de pessoas, influenciar pessoas, posicionando-as abertamente e conscientemente em prol do bem comum. No caso da liderança espiritual, amados, o bem comum, ele é determinado pelo Senhor. Sabe, Salmo 25, 5 diz assim: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todos os dias. Versículo 9, guiará os mansos retamente e os mansos ensinará o seu caminho. Veja, assim, liderar, irmãos, espiritualmente, significa conduzir eticamente o povo de Deus em direção ao cumprimento da sua vontade. É o que diz, amados, o Salmo 143, versículo 10, diz assim, ó: ensina-me, olha o salmista, cara, que pedido maravilhoso, irmãos. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terras planas. Amados, que coisa linda, irmão. Então, a forma como Moisés, né, guiou Israel pelo deserto representa um modelo instrutivo para os líderes cristãos que buscam orientação, né, no complexo mundo de hoje. Por um lado, você vai ver Moisés convidando um parente, Obabe, para servir de guia. Isso está em Números, capítulo de número 10. Por outro lado, ele continuou a seguir a impetuosa nuvem da presença de Deus. Isso está em número 10, né? Números 11. Moisés, irmãos, ele usou ali uma combinação de orientação divina e humana para liderar Israel até a terra prometida. Aí nós temos dentro desse ponto, né, uma questão muito bacana que fala da liderança divina. Irmãos, aprendemos com Moisés que no que diz respeito, escute isso, a condução do povo de Deus, o mais importante, irmãos, a mais importante atitude que o líder deve ter é, nunca esqueça isso, atribuir ao Senhor o crédito pela liderança espiritual por 2 razões específicas. Eu vou repetir, meu amado. Aprendemos com Moisés, no que diz respeito à condução do povo de Deus, a mais importante atitude que o líder deve ter é atribuir ao Senhor o crédito pela liderança espiritual, e isso eu digo por 2 razões específicas. Primeiro,
o Senhor advogou para si o papel de líder do povo ao prometer livrá-los da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 6. Segundo, a aliança divina com descendentes de Abraão, o qual estava sendo renovada no Sinai. Êxodo capítulo de número 31. Outra coisa, né? Reconhecia essa condição especial no relacionamento entre as partes. Você vai ver isso em Gênesis 17. Então veja que, em razão de ser, né, o próprio Deus quem os guiava pela sua beneficência para o convívio santo da sua presença, os hebreus, irmãos, vivenciaram, dentre outras realidades, a companhia divina, uma ampla proteção, um direcionamento seguro. Essas são razões, irmãos, para que o líder espiritual, ele deu o crédito dessa liderança ao Senhor Jesus. Aí nós temos um exemplo, né, de liderança ética, irmãos. Moisés foi excelente exemplo de liderança espiritual. Ele demonstrou zelo pelo povo que Deus colocara sob os seus cuidados. Ele demonstrou prontidão para dirigi-los segundo os conselhos e planos do Senhor. O seu exemplo, irmãos, foi fundamental para a formação de Josué, que logo iria suceder ele. Cara, tremendo isso. O Senhor instruiu Moisés a apresentar Josué à congregação. Além disso, Moisés delegou tarefas ao seu substituto para que a transição começasse enquanto ele ainda estava vivo. Cara, olha como a Bíblia é sensacional, irmãos. Ensina até os líderes a fazer troca de obreiros em congregações. Tremendo. Moisés, irmãos, diz a palavra que ele impôs as mãos sobre Josué, e sobre Josué veio uma autoridade poderosa que fez com que ele tivesse eficácia na condução de Israel. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala das dimensões psicossocial da liderança. Irmãos, os temas liderança e gestão pessoal tem sido bastante discutido na atualidade, né? As grandes corporações têm entendido que para sobreviver no mercado é necessário investir no material humano. A palavra de Deus não propõe qualquer sistematização de normas gerenciais ou administrativas. No entanto, irmãos, várias passagens bíblicas norteiam estes preceitos, desde Abraão a Jesus e passando por Moisés. Para Moisés, liderar os israelitas sempre foi uma atividade emocionalmente desgastante. É isso mesmo que você ouviu. Dentre as amargas experiências que esse servo de Deus vivenciou, né, no cumprimento da sua chamada para comandar o povo de Israel, estão ali as contínuas murmurações do povo durante a caminhada, as quais lhe turbavam o espírito, é o que diz ali Números 14. Tem também a sedição da profetisa Miriam e do sacerdote Arão, irmãos de Moisés, que se voltaram contra ele, enciumados, né, da sua intimidade com o Senhor. Nós temos também a rebeldia de Corã, Datã e Abirão, que eram os seus seguidores, número 16. Então, para realizar sua missão, Moisés, irmãos, demonstrou habilidades essenciais aos líderes do povo, dentre os quais nós podemos até destacar aqui. A primeira delas é a congruência, né? Os israelitas foram afligidos de forma contumaz pela dúvida, pelos temores, pelas indecisões, mas nada disso afetou a fé, os valores e o comportamento de Moisés, que
permaneceu fiel ao Senhor e à sua vocação. Irmãos, Números, capítulo de número 12, né? Eu vou ler esse texto aqui, versículo de número 7, diz assim, ó: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Então, nesse sentido, irmãos, seu exemplo de liderança é especial. Sabe por quê? Porque, primeiro, ilustra como a intimidade com Deus potencializa o líder para fazer a sua obra. Segundo, enfatiza a importância de o líder dar preeminência à palavra de Deus na resolução dos dilemas cotidianos. Terceiro, meu irmão, demonstra a importância de o líder jamais compactuar com o pecado dos seus liderados por visar a aprovação divina e não a humana, como está em Êxodo 32. Também ressalta a harmonia necessária entre a crença do líder, né, seus valores, seu comportamento, no intuito de dirigir o povo de Deus com firmeza e inteligência. Meu amado, deixa eu te dizer algo aqui. Um total e completo sentimento de ruína apoderou-se de Moisés a partir do momento que ele sentiu a deslealdade dos seus irmãos. Esse foi o sentimento que entrou por dentro dele de ruína, amado. Ele viu-se contristado com as reclamações do povo. Isso está em Números 14, nós lemos. Líderes espirituais. Líderes espirituais são humanos, sentem dor, angústia e solidão, sabe, amados? E somente um genuíno interesse em ver a felicidade dos seus liderados é capaz de fazê-los prosseguir. Do contrário, o líder para e desiste da caminhada. Só tem uma coisa, irmão, que faz o líder diante da dor, da angústia, da solidão, da traição, sabe, continuar caminhando. É um genuíno interesse em ver a felicidade dos seus liderados. Irmãos, para Dag Mills, as rebeldias e as divisões são com frequência, escute isso, resultado do orgulho profundamente enraizado. É possível, cara, observar isso na rebeldia de Corá, meu irmão. Números 16, versículo de 1 ao 3, olha o que diz. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, porque toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, elevas, olha isso, irmãos, sobre a congregação do Senhor. Olha, você percebe de maneira muito clara, sabe, o profundo orgulho enraizado no coração de Corá. Moisés, que liderava o povo de Israel, surpreendeu-se, irmãos, ao descobrir que um grupo de príncipes se levantava
para desafiar a sua autoridade. Meu Deus, eu fico imaginando, sabe o quê? Se é nos dias atuais, meu irmão, o líder estava no sal, cara. Pô, com certeza. Eles iam conseguir destituir Moisés se fosse nos dias atuais. É verdade. É verdade. Por menos que isso, irmãos, os rebeldes, né, aqueles que são orgulhosos no seu íntimo, eles estão conseguindo aí destituir líderes. Graças a Deus, irmãos, que com Moisés não deu certo. Agora veja você, não foi apenas Corá quem se rebelou contra o seu líder. Nós lemos aqui, havia um grupo a favor da insurreição. É sempre assim, começa com um, aí um fala no ouvido do outro, o outro concorda, aí tem mais um que concorda também, daqui a pouco já tem uma congregação inteira, né, se rebelando contra o seu líder. A Bíblia vai dizer que 250 homens estavam envolvidos. O pior, irmãos, o que mais entristeceu, sabe, o coração de Moisés, foi que não eram pessoas comuns. A Bíblia relata que eles eram importantes e de grande reputação. Obviamente, amados, aqueles homens se sentiam extraordinários, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Quando as pessoas se sentem importantes, motivadas pelo orgulho, elas se acham na condição de se rebelar. E isso, irmãos, acontece no momento em que alguém pensa ser tão bom contra o outro. Todo rebeldezinho, ele se rebela porque ele acha que quem deveria estar naquele lugar era ele. Ele tem mais capacidade, ele tem mais competência, ele sabe mais. Só que ele esquece o seguinte, que quem colocou o cara lá foi o Senhor, e o Senhor sabe o que faz. Lembra qual foi a treta ali para essa insurreição? Você lembra? O grupo de Corá, ele disse a Moisés: por que faz diferente de nós? Olha isso, irmãos. O problema estava porque eles queriam, né, ou eles achavam que Moisés deveria ser igual a eles. Oh, esse é o espírito, irmão, de quem torna tudo igual. Eles haviam esquecido que Deus chamou a montanha Moisés. Eles se esqueceram que a montanha tremeu, que houve trovões, que houve fogo, que Deus falou com Moisés. Sabe por quê? Eles esqueceram porque as pessoas rebeldes sempre esquecem com quem estão lidando. Meu irmão, muito cuidado. Outra marca de Moisés, irmãos, era a mansidão. Mansidão significa estar inclinado e revela o sentido de humildade. Mateus 11, 28 e 29, irmão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu gosto desse texto porque Jesus, ele reconhece, né, que a sobrecarga e o cansaço fazem parte da condição humana. E olha que ele não oferece uma fórmula mágica para resolver os problemas, algo como assim, ó, entrega tudo para mim, confia em mim e eu vou fazer com que tudo de ruim desapareça da sua vida. Não é isso que ele faz. Então, o que ele faz? Ele oferece duas coisas: mansidão e humildade. Ele diz, ó, aprendam comigo a enfrentar as suas dificuldades como eu enfrento as minhas. O que eu ofereço a vocês não é a eliminação do problema, mas humildade, mansidão. E esse é o tipo de postura que ajudará vocês a enfrentarem as vicissitudes da vida. Então veja que essa qualidade, né,
mansidão, ela compõe com outras 8 virtudes o fruto do Espírito, meu irmão. A conversa de Moisés com Jetro ali em Êxodo capítulo 18 revela esta marcante característica da sua personalidade. Moisés, um homem que fora dotado de grande autoridade, ele respeitou a autoridade de Jetro. Provavelmente, irmãos, teria sido mais simples que o profeta tivesse feito o quê? Ficado na defensiva, protegesse os seus interesses quando o sogro ofereceu os conselhos. Mas, em vez disso, ele mostrou grande respeito, ouviu e respondeu cordialmente os conselhos do pai da sua esposa. Tremendo! Aprendemos com Moisés, né, o qual foi descrito como o homem mais manso da terra, que de posse dessa virtude cardeal, os atuais líderes, irmãos, serão capazes de cumprir dignamente sua missão e receber a palavra de Deus em seus corações. Aí nós temos a terceira dimensão, né, que é estrutural e dinâmica, meu amado. Moisés não precisava levar o encargo da liderança do povo sozinho. No início ali da sua jornada, você vai lembrar disso perfeitamente, né? Deus faz o quê? Convidarão, chamarão para estar ao lado de Moisés. Agora, para realizar os seus intentos, o Todo-Poderoso escolhe quem? Anciãos para representá-los diante do povo. Irmão, tremendo, tremendo isso aqui. Estou falando dos 70 anciãos. Deus ouviu, amados, o clamor de Moisés e, movido por sua íntima compaixão, ordenou que convocasse 70 homens dentre os anciãos da tribo e trouxessem a sua presença. E aqui é bacana porque a importância desse momento se evidencia pela escolha do local da reunião. Aonde foi feita a reunião? No tabernáculo. Aonde foi feita a reunião? Na casa de Deus. Aonde foi feita a reunião? No ambiente da revelação de Deus. Cara, você vê também que no tocante aos anciãos, o número 70, ele é citado pela primeira vez em Êxodo 24, e faz referência, né, à quantidade, né, de líderes na conversão de Moisés e Jetro. Agora, além dos líderes das tribos, Moisés tinha, meu irmão, mais 70 auxiliares. Cara, mas não era qualquer auxiliar, sabe, irmão? Não era, não. Eram homens dotados de maturidade, idoneidade, sabe? Os anciãos, eles deveriam mostrar sua maturidade temendo o Deus Todo-Poderoso, sendo fiel e honesto. E esse mesmo perfil, você também vai lembrar agora, ele é encontrado na orientação de Paulo a Timóteo, referindo-se àqueles que hão de ensinar as verdades da palavra de Deus ao povo. Dentre os chefes de Israel, nós vamos ver também que houve mulheres, meu amado. Débora, aquela que instruiu Baraque na estratégia da batalha. Ela também foi a proeminente autora, né, da canção da vitória, e deu o seu nome para o lugar em Israel, as palmeiras de Débora. Aí nós temos, dentro desse ponto da lição, a dinâmica da liderança, né? Ou seja, o poder espiritual. Irmãos, o fato decisivo para o sucesso desses 70 líderes não está em seus talentos, sabe? Não estava no seu carisma, não estava na virtude moral, mas na capacitação disponibilizada pelo Espírito Santo de Deus. Esse ato, meu amado, conferiu um dom espiritual
especial aos 70 líderes que auxiliaram Moisés na condução sobrenatural com Deus e da veracidade da sua revelação. Você vê que o fato de os anciãos profetizarem quando o Espírito de Deus repousou sobre eles era uma prova da presença divina para comunicar-lhes a sua vontade, direcioná-los para realizá-los. Sensacional! A liberdade do agir divino é perceptível, pois por motivo, irmãos, que não estão mencionados, dois homens, chamados Eldade e Meldade, não se juntaram aos outros na tenda da congregação. E aí, não obstante, o Espírito de Deus veio sobre eles no acampamento, diz Números 11, coisa sensacional. Quando chegou a notícia que esses homens estavam profetizando, o que fez Josué? Teve receio que a possível influência deles sobre o povo prejudicasse a autoridade de Moisés. Aí Moisés dá uma resposta, irmãos, extraordinária, quando Moisés sabe que tem pessoas fora do grupo que estão profetizando, Moisés diz, cara, descansa, fica tranquilo aí, Josué, acalma o teu coração, tomara, oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse do seu espírito. Meu Deus, isso mostra o que, irmãos? Humildade, sabe? Eu quero concluir a nossa lição de hoje, irmão, dizendo o seguinte: à luz do que aprendemos, eu vou destacar 3 inquestionáveis verdades sobre a liderança espiritual. Primeiro, escute isso: a liderança espiritual, meu irmão amado, é prioritariamente competência divina. Cuidado, precisamos evitar posicionamentos arrogantes e centralizadores a fim de atribuir a Deus toda honra, toda glória, todo louvor pelas realizações alcançadas. Segunda verdade: em razão de a constituição humana, se encontrar maculada pelo pecado, amados, o relacionamento entre líderes e liderados será sempre estável. É o que diz o Salmo, irmãos. Salmo 55. Olha o que diz do 12 ao 14. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Percebe? Ei, meu irmão, por causa da nossa constituição humana, decaída, maculada pelo pecado, o relacionamento entre líderes e liderados será sempre estável. E é nessa hora, meu irmão, que nós devemos fazer o quê? Apelar para o Senhor, nos derramar diante dele, derramar diante dele as nossas preocupações e esperar confiantemente pela solução divina para os dilemas vividos na missão que desempenhamos. Terceira verdade: a liderança compartilhada com homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, meu querido, resulta em sábios conselhos e paz espiritual. Meu irmão, como resultado prático dessas verdades, o líder espiritual poderá substituir a árdua tarefa que tem pela frente sob os auspícios da bênção
do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.